Outro dos grandes erros de leitura do cenário atual, cenário político atual na Guiné-Bissau por parte da oposição política ao Umar Sissoko Embalo é acreditar que, eu falei aqui do legalismo oco, mas também que as organizações da comunidade internacional e ditos parceiros internacionais da Guiné-Bissau podem resolver o problema de uma ditadura no nosso país. Repare que o João Bernardo fala da União Europeia, uma organização dominada entre muitos outros países, outras potências europeias, pela França. França está a braços neste momento com contestações em toda a África Ocidental e precisa de emissários para poder ter o mínimo de influências nesse espaço, tendo perdido um dos seus estados meninos bonitos, digamos assim, que é o Senegal, e tendo-lhe restado apenas a Costa do Marfim. Não é? E o Umar Sissoko Embalo tem servido a esse interesse francês específico de forma muito clara. É o país que mais visitou e dos presidentes com que tem mais complicidades é o presidente francês, não é? Acreditar que a União Europeia é influenciada em grande medida por França, que tem interesses com o Marxismo Embalo no espaço particular da CEDEAO, pode intervir para a resolução desse conflito na Guiné-Bissau, para a remoção desta ditadura, é ilusório. Assim como poderíamos falar da própria CEDEAO, que o Marxismo Embalo presidiu recentemente, e também a CPLP, que o Umar, neste momento, está a presidir, com apoio de Estados como o de Portugal, que sempre tiveram mãos a respaldar a ditadura sissoquista no nosso país. Portanto, não são as organizações da comunidade internacional, nem são as instituições assambarcadas neste momento, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, a CNE ou a Assembleia Nacional Popular, onde o Marciso Embalo impôs uma presidente contra o que o regimento manda e contra o que a Constituição manda, nem é acreditar na clareza e na transparência da organização destas eleições de fantochada pelo governo imposto por Marciso Embalo e liderado por um dos seus mais clássicos aliados, digamos assim, Brahma Câmara. Não serão por estas vias que as eleições serão transparentes, muito menos que as falcatruas em operação neste momento são evitáveis. Será pela mobilização popular, inevitavelmente, pela mobilização popular para as ruas, para a defesa das instituições democráticas e para a salvaguarda mínima de transparência nas próximas eleições. Mas isso vai ser muito difícil, embora não impossível, porque o próprio processo da atualização dos cadernos eleitorais aconteceu sem a fiscalização da oposição política e sem fiscalização das próprias organizações de sociedade civil vocacionadas nesse sentido. Neste momento, vamos para as eleições sem a garantia de que os boletins dos votos conseguem garantir, não é, a transparência dos próprios atos eleitorais, porque até aqui é a União Europeia que tem apoiado a Guiné-Bissau na impressão desses boletins, o que garantia o mínimo de segurança face à não reprodução falsa desses boletins. E hoje, uma ditadura com todos estes problemas, assume a impressão desses boletins e a organização de todos os aspectos logísticos das eleições. Portanto, a salvação será sempre como deve ser contra quaisquer regimes autoritários e de viés ditatorial, a convocação do povo para as ruas para a defesa do mínimo das instituições democráticas e do mínimo de transparência nas eleições. E a convocação do povo para a rua não quer dizer um convite à violência, pelo contrário, é uma reação legítima e pacífica contra o que tem sido a destruição das instituições democráticas através de uso de violência do próprio regime. E isto, não é, tem sido adiado e o Marciso Embalo tem testado os limites até aqui, impôs um Supremo Tribunal de Justiça, impôs uma presidência ilegal, Assembleia Nacional Popular, impôs vários governos fora do quadro constitucional, não é? Impôs uma Comissão Nacional de Eleições e não houve qualquer reação da parte da Revolução oposição Democrata política também. vocacionada. Exatamente, não é? Está no poder além do tempo estabelecido normalmente pela Constituição da República, ultrapassou todos estes limites e não houve
quaisquer reações no sentido de confrontar o Húmaro com estes atos absolutamente contraconstitucionais e que lhe deram possibilidades de destruir o ecossistema democrático na Guiné-Bissau e instituir a lei de único chefe, como eles têm intitulado até aqui. Portanto, contrariar esta tendência só é possível, inevitavelmente, com a mobilização popular para as ruas. À medida que se vai adiando essa possibilidade, através de discursos do legalismo vazio, através de cantigas de embalar materializadas por conferências de imprensa, por comunicados de imprensa, nós estaremos a dar, a oposição política particularmente, não é? E toda a oposição ao Umar Sissoko Embalo, mas sobretudo a oposição política, porque tem esta responsabilidade política de mobilização de massas, e isso não deve acontecer só a partir das eleições, porque a lógica é eleitoralista, infelizmente, no sistema político partidário da Guiné-Bissau. Essa lógica tem de ser invertida, pelo menos neste momento, para conseguirmos um mínimo de convergência de todas as sensibilidades contra a ditadura e contra o autoritarismo e construirmos uma frente comum para enfrentarmos a ditadura. Senão, ajudamos a consolidar essa ditadura com estas eleições que vão, na fantochada, legitimar a sua continuidade e termos mais dificuldades nos próximos tempos para a salvação da democracia, do pouco que é possível de salvar para a democratização no nosso país.